muito bom encontrar alguns rostinhos aqui familiares. Eu vim de Brasília. Pode colocar já o meu slide? E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa medicação nova, que é uma alternativa no tratamento dos pacientes com orbitopatia. Eh, Eu imagino que então aqui a maioria de vocês é endocrinologista, e eu vou trazer um pouquinho da visão do oftalmologista e da experiência que eu tive quando eu fiz o meu fellow em Los Angeles. Eu morei 2 anos em Los Angeles e fiz o meu treinamento na UCLA, então eu tenho declaração, estou declarando meus conflitos de interesse nessa apresentação. Hoje eu estou no hospital de base em Brasília, também atendo em 2 clínicas particulares, e foi nesse período de 2020 e 2021 em que eu realmente entrei em contato com a medicação. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o teprotumab tinha acabado de ser aprovado pelo FDA. Então, como que eu aprendi junto com os meus chefes lá como manejar o paciente, quais os principais efeitos, aonde que o paciente melhora mais ou não, né? E a gente também fez pesquisa e eu fiquei um pouquinho mais apaixonada com esses pacientes, né? A gente sabe que é uma doença extremamente heterogênea, é uma patologia que pode acometer um ou os dois lados. Os pacientes podem manifestar uma retração palpebral unicamente, mas também podem ter proptose, eles também podem desenvolver estrabismo. E a gente sabe o quanto que isso gera um impacto negativo na vida, na qualidade de vida desses pacientes. É uma doença muito estigmatizante. Eu sei que pelos nossos casos, os pacientes deixam de frequentar eventos sociais, deixam de ir em festa em família, param de tirar fotos, porque a gente sabe que, dentre os principais sinais e sintomas, a retração palpebral está ali entre 91% dos pacientes, tem muita vermelhidão, a proptose também importante, né, e esses pacientes eventualmente também desenvolvem estrabismo. Esse desvio ocular gera diplopia, que é um dos sintomas que mais incomoda esses pacientes. Então, assim, quando o paciente chega no consultório, a gente sabe, a maior parte dos casos que tem ortopatia já tem alguma disfunção tiroidiana prévia. Então, eu gosto de saber há quanto tempo o paciente teve o diagnóstico do hipertiroidismo, o hipo, enfim, e o que que ele já fez de tratamento. Então, o que que você já fez? Já fez o radiodo, é importante para a condução do caso. Doença ocular também, quando é que começou quando que o paciente começou a apresentar os primeiros sinais e sintomas oculares e o que ele já fez até então. E aí é muito comum os pacientes e até colegas médicos e oftalmologistas confundirem os tratamentos e acharem, se o paciente chega para mim e fala, mas doutora, minha tireoide tá super controlada, tá? Olha, meu endocrinologista tá falando, tá tudo bem, mas por que que agora meu olho tá assim? Então é difícil entender que, na verdade, assim, um não necessariamente equilibra o outro. Dentro do consultório, então, oftalmológico, eu não tô conseguindo passar. Um dos principais exames que nós fazemos. Será que eu aponto para cá? Pronto. Acuidade visual, motilidade ocular extrínseca é importante para avaliar se esse paciente tem ou não alguma limitação. Então, uma limitação da motilidade fala muito a favor de aumento e infiltração da musculatura ocular extrínseca, que é uma das coisas que, se a gente pudesse bloquear, né, um dos principais objetivos no tratamento. O paciente também tem a exoftalmometria, que eu tenho o exoftalmômetro de Hertel, fazendo a aferência. Essa paciente tem quase 30 de proptose no lado esquerdo. Reflexo pupilar eu acho importante para excluir uma neuropatia óptica compressiva. Então, nesse caso, o paciente não tem orbitopatia de Graves, mas eu coloquei para ilustrar um caso de defeito pupilar aferente à direita, porque quando a gente observa isso, é sinal de que o paciente está perdendo visão e está perdendo visão pela compressão do nervo óptico no ápice da órbita. A biomicroscopia é aquele exame no oftalmologista que a gente coloca o queixozinho naquela luz e aí pinga um colírio amarelo. Muita gente
sai até borrado é a fluoresceína e a gente coloca incide uma luz azul, um azul de cobalto para identificar se tem ou não alterações na superfície ocular. Então, cada pontinho amarelo ou verde desse na superfície da córnea é um ponto de ceratite e um paciente que está desenvolvendo ceratite por conta da proptose e da exposição da superfície é um paciente que está sob risco de úlcera corneana e inclusive de perder a visão. A gente precisa diferenciar o olho vermelho da ortopatia do olho vermelho por conta de alguma outra alteração na órbita. Então, todos esses casos aqui, esses 3 primeiros são pacientes com ortopatia de Graves ou doença ocular da tireoide. Esses 2 primeiros são pacientes com fístula carotídeo cavernosa, que se manifesta muito parecido, porque o paciente tem proptose, o paciente tem o olho vermelho, mas é um olho vermelho diferente, porque percebam aqui que os vasos episclerais estão bem dilatados e a gente tem entre esses vasos áreas de conjuntiva e esclera branquinhas, claras. Então, não é tão inflamatório quanto a ortopatia, é muito mais pela congestão. Olha essa região em volta do limbo corneano, né? Então, essa região ela é importante para poder, para a gente poder diferenciar, tá? Tonometria. A gente também precisa avaliar o fundo de olho. Esse é um caso, o paciente, então, tem uma, na fundoscopia, um edema de papila à esquerda. E a visão de cores, que é um exame que a gente tem, inclusive, um aplicativo no celular com o teste de Chihara. Alteração na visão de cores também fala a favor de neuropatia óptica compressiva. E aí eu pergunto para vocês, esse caso aqui, ele tem retração ou ele tem ptose palpebral? O que vocês acham? É verdade, eu tô ouvindo que ele tem os dois, ele realmente tem os dois. Mas percebam que quando eu elevo a pálpebra superior do olho direito, olha o que acontece aqui. Eu vou fazer mais uma vez. Ele tem essa ptose e aqui está retraído. Quando eu levanto aqui, compensa do outro lado. Na verdade, esse paciente ele tem ptose palpebral bilateral, olha como acabou o exame, mas na verdade o lado esquerdo tem a musculatura que levanta a pálpebra superior, ela está um pouquinho mais preservada à esquerda, de maneira que ele fica com aquela retração. À direita não. Então a ptose palpebral se manifesta à direita, mas à esquerda o que acontece? Chama fenômeno de Hering. É como se o cérebro enviasse um sinal para tentar abrir mais os 2 olhos, mas só o lado que tem a musculatura ainda inserida é que consegue abrir um pouquinho mais. Isso é um teste importante para a gente poder diferenciar. Esse é um caso, o paciente não tem ortopatia de Graves, ele só tinha ptose palpebral, ele estava logo antes da cirurgia ali aguardando para ser chamado, mas olha esse caso, essa é uma menina com ortopatia e ela chegou para a gente se queixando, na verdade, da ptose desse lado aqui. Quanto que, na verdade, o que ela tinha era uma retração contralateral. Ela tinha uma retração do lado esquerdo e essa retração, devido à ortopatia, ela queria corrigir o lado direito. Então, a gente tem que diferenciar, porque vai que a gente corrige, mas aí depois piora. E a outra, corrigir uma ptose em paciente com ortopatia é bem mais delicado. O paciente pode hipercorrigir, depois fica mais difícil da gente regularizar. Então, eu gosto de diferenciar o paciente entre fase ativa e inativa, ou inflamatório ou não, e a gente classifica entre leve, moderado e severa, ou então moderada e severa, e pacientes com comprometimento visual. A fase, eu geralmente, assim, é mais prático utilizar o CAIS, né, o score de atividade clínica, e a gente sabe que com CAIS maior ou igual a 3 é indicativo de doença na fase ativa. No consultório também eu deixo no meu prontuário todo o VISA, né, faz parte do exame, então o VISA ele já é meio que calculado também no final do meu exame físico. E o grau de severidade, eu utilizo o protocolo do Eugogo, tanto para classificar a severidade, como também em pacientes que precisam de pulso terapia. Eu gosto muito do que o Eugogo determina para pulso. Hoje, o que a gente tem, então, disponível, né, para ortopatia, dependendo da fase e do grau de doença, esse paciente ele tem, né, essas opções, descompressão, corticoide sistêmico, corticoide retrobulbar, a gente eventualmente faz uma injeção atrás do olho para melhorar essa infiltração. São
alternativas que muitas vezes ajudam o paciente. Mas nem sempre é perfeito, às vezes a gente tenta corrigir essa retração, a gente tenta corrigir a proptose, mas ainda assim os estigmas da doença continuam ali. E quando a gente pede para o paciente uma foto mais antiga, a gente vê que realmente ela está totalmente impactada pela doença, mesmo com a correção. Então veio o teprotumab ou o Tepezza justamente para quê? Para mostrar para a gente que, na verdade, a gente consegue bloquear esse remodelamento da musculatura ocular extrínseca e da gordura intraconal com uma medicação, sem cirurgia. Né? A gente sabe que é uma medicação que está ali bloqueando os receptores de IGF-1 e os receptores de TSH, né, que estão ali um do lado do outro. Acho que vocês sabem muito melhor do que eu de fisiopatologia, essas cascatas todas eu vou deixar por conta de vocês, mas o que essa medicação oferece? Basicamente, ela bloqueia esse remodelamento da musculatura ocular extrínseca e da gordura intraconal, né, gordura orbitária. Dessa maneira, então, bloqueando esse receptor, ele acaba atuando também, né, evitando essa expansão da musculatura ocular extrínseca, diminuindo ali a incidência de diplopia nesses pacientes, melhorando a proptose e ajuda também na inflamação, né. A gente sabe, então, desde 2003, isso começou a ser estudado em pacientes com ortopatia, né, os bloqueadores de IGF-1R. Esse estudo foi publicado em 2007, mostrando que pacientes com ortopatia de Graves, eles tinham, uma expressão aumentada de IGF-1 nos fibroblastos da órbita. E a gente sabe que essa expressão ela é maior nos pacientes que estão na fase inflamatória da doença, em comparação à fase crônica. Não que na fase crônica a gente não tenha expressão desse receptor, mas em comparação ao controle, o paciente que está na fase inflamatória, ele realmente ele tem muito mais expressão desse receptor na órbita. E aí, então, vieram os estudos clínicos, o OPTIC é o mais famoso deles, ele foi publicado na New England, mostrando, então, uma redução da proptose, uma redução do score de atividade clínica da doença. Não só isso, melhora também da diplopia, que é uma das coisas mais desafiadoras. E assim, a gente, quando vai tratar um paciente com ortopatia, a diplopia não é a primeira coisa que a gente opera. Então, o paciente que tem proptose e diplopia, primeiro tem que descomprimir a órbita para depois corrigir o estrabismo. Porque a musculatura ela tem que se acomodar ali dentro antes que a gente indique, né? A gente precisa fazer algumas medidas. E é uma coisa que deixa os pacientes extremamente ansiosos. Então, corrigir a diplopia sem cirurgia é realmente um ganho muito grande para esses pacientes, melhora da qualidade de vida no geral, e é uma melhora que é sustentada aí no decorrer de um ano e meio, que é o que a gente entende como a duração da fase ativa da doença. Óbvio que alguns pacientes vão ter essa fase ativa um pouquinho mais prolongada, e aí então foi também estudado esses pacientes que com um ano e meio, 2 anos de doença, que já tiveram até o tratamento com o teprotumab, mas não responderam completamente, eles submeteram esses pacientes a um segundo ciclo de infusão, né, de mais 8 infusões, e observaram que esses pacientes que têm uma duração prolongada da doença, eles também respondiam de maneira muito similar aos pacientes que fizeram parte do estudo OPTIC, né, que foi no primeiro estudo publicado. Então, a gente realmente observa todas essas melhoras, mas não é uma medicação perfeita, né? Como toda droga, a gente tem sim os efeitos adversos. Os principais deles eram câimbras e náuseas. Os pacientes realmente se queixavam, eles chegavam no consultório e falavam: e aí, o que você está sentindo? E a gente passava um por um para perguntar, porque às vezes é uma coisa que o paciente acha comum, ou então não se que, eu tive uma cãibra, mas não associa exatamente à doença. Então a gente perguntava e era assim realmente o que os pacientes mais se queixavam. Independente de todos esses efeitos, não eram efeitos graves, na maioria deles eram efeitos leves e moderados, e isso não desencorajava o paciente a continuar as infusões. É importante também falar que durante a infusão, né, o paciente está lá no centro de infusão ou na clínica de infusão, os pacientes podem ter um pouquinho de dispneia, podem ter reações alérgicas, e isso tudo é contornado com anti-histamínicos, enfim, dependendo da queixa, a gente fazia o tratamento. Como é uma
medicação que está alterando ali o fator de crescimento relacionado à insulina, era natural ver alguns pacientes diabéticos precisando de ajustar a dose dos medicamentos e pacientes com resistência insulínica, às vezes não tinham nem isso, mas acabavam desenvolvendo uma hiperglicemia durante as infusões. Então, é importante a gente monitorizar isso. Contraindicado para grávidas e pacientes com doença inflamatória intestinal e isso era comum. Então, assim, um dos efeitos adversos era uma hipoacusia ou qualquer sintoma auditivo, como zumbido, sensação de que o ouvido está entupido, isso era comum. Então, a gente realmente precisava explicar, e os pacientes que já tinham um déficit auditivo antes da medicação, eles tinham uma tendência a piorar um pouquinho mais. Na maioria desses casos, eram sintomas que duravam durante o ciclo de infusão. Quando terminava a medicação, aos poucos a audição voltava, mas existem casos de pacientes que perderam por definitivo a audição. Então, eu trouxe para vocês alguns casos clínicos, e um deles, esse paciente ele chegou para a gente em 2020, mas ele já tinha tido diagnóstico de doença de Graves em 2019, fez uso de Tapazol, né? E aí só 2 meses depois do diagnóstico de doença de Graves, ele começou a ter sintomas oculares leves. Então, ele tinha um edema, as pálpebras mais inchadas, o olho um pouquinho saltado, mas nada que o incomodasse a ponto de procurar um especialista. E aí, 1 ano depois, é que ele começou a apresentar visão embaçada e visão dupla. Isso foi extremamente incômodo para ele. E aí, ele chegou para a gente fazendo uso de prednisona oral, 40 miligramas dia, né? Não se preocupem com esses números todos. Basicamente, o que eles falam? Que o paciente tinha uma acuidade visual diminuída do lado esquerdo, principalmente. Ele tinha a visão de cores também. De 15, ele enxergava 14, então uma diminuição leve da visão de cores. Não tinha defeito pupilar aferente, mas ele tinha um edema da papila do nervo óptico, né, no exame de fundoscopia, e uma limitação global da motilidade ocular. Tá? Ele tinha um estrabismo, a gente mede o estrabismo no consultório justamente para graduar a melhora desse paciente. Não consigo passar. Pronto. O campo visual é um exame que eventualmente eu solicito quando eu estou suspeitando de neuropatia óptica compressiva ou qualquer comprometimento da acuidade. E à esquerda, tá vendo? O natural do campo visual é que apareça somente esse pontinho branco, essa mancha preta aqui. Na periferia não é normal ter essa redução. Esse campo, então, ele está totalmente alterado, né, do lado esquerdo. O olho direito um pouquinho, né, levemente alterado, e o olho esquerdo bem alterado. Ele foi classificado como um paciente na fase ativa, né? O score de atividade clínica dele era 4 e o grau dele ele já estava com comprometimento visual. Então, nessas horas, o que acontece? Então, vou voltar aqui um slide. A gente lá, ainda mais se tratando de um centro universitário, a conversa era muito aberta, né? Olha, você está nesse patamar, nessa gaveta de doença, vamos considerar assim. Então, você está na fase ativa, está comprometendo a sua visão. Então, o que a gente tem para te oferecer? Então, foi oferecido para ele cirurgia, né, uma descompressão orbitária. Também foi oferecido a pulsoterapia com metilprednisolona. E a terceira alternativa seria o tratamento com teprotumumab. Foi mostrado para ele todos os riscos e benefícios e como é que era cada um desse tratamento, e o paciente optou por fazer o uso do teprotumumab. Pode passar para mim, por favor? Isso. Então, é uma medicação endovenosa. A cada 3 semanas o paciente recebe uma infusão e são 8 infusões. Esse é um paciente, então, mesmo paciente depois das 8 infusões, a gente percebe sim uma melhora da inflamação da aorta, mas não só isso, olha só. Percebem que as sobrancelhas dele também. Ele perdeu um pouquinho de cabelo, foi um dos efeitos que ele relatou. Ah, doutor, meu cabelo caiu. Constipação e prurido cutâneo foram os efeitos que ele relatou. A gente observa uma melhora da acuidade visual de 20/80, que é moderada, assim, para ruim, para 20/20, que é uma visão muito boa, tá? E uma melhora da motilidade ocular, melhora da visão de cores, e ele perdeu 6 milímetros de proptose em cada olho. Isso é um resultado digno é uma descompressão orbitária, né? A descompressão
muitas vezes a gente entrega isso numa descompressão, numa cirurgia. Esse é o campo visual só do olho esquerdo, que era o olho dele que estava pior. Então, melhorou muito, olha só, um campinho normal, só o pretinho, que é a mancha cega, que é justamente onde o nervo óptico ele está entrando ali em direção ao quiasma. Melhora do tamanho da musculatura, tá? E são inúmeros casos. Eu, no geral, assim, foram quase 50 pacientes que eu acompanhei, né, que fizeram as infusões. Eu estou mostrando alguns aqui para vocês. Essa também era uma outra paciente que chegou na fase ativa da doença, teve uma melhora tanto na proptose, retração palpebral, que nem sempre melhora em todos os pacientes, tá? Mas o paciente que eu realmente via uma melhora mais significante era o paciente com neuropatia óptica compressiva, então fase ativa, grave, perdendo visão. Esses pacientes, isso aqui ele ainda não tinha nem completado todas as infusões e ele já tinha melhorado clinicamente, a não ser pela retração palpebral superior, que já estava mais cicatrizada, né? Mas, inclusive, o campo visual dele melhorou muito. Esse era um paciente. Conseguem perceber que ele tinha um leve desvio ocular? O olhinho estava voltado assim para dentro, e ele era professor, isso era extremamente incômodo para ele. Então, ele só queria melhorar essa diplopia e a medicação entregou isso para ele, tá? Então, é realmente uma medicação que está mudando um pouco paradigmas. Eu não sei como é que é a visão de todos vocês em relação ao teprotumab, né, mas na oftalmologia a gente tem, assim, a cirurgia funciona muito bem pra gente, descompressão, né? A pulsoterapia também funciona, mas até então a gente não tinha experimentado nenhuma medicação que pudesse oferecer para o paciente tanto sem cirurgia, sem corte, sem retirar ele do trabalho, né? Porque ao mesmo tempo ele estava com a vida normal. A infusão da terceira para a última são infusões de 1 hora. Então é 1 hora a cada 3 semanas. Então a gente realmente está experimentando isso na oftalmologia também. E não só isso, esse é o último slide para ilustrar. Esse é um estudo que foi feito também lá na UCLA, em 2020, no Google. O número de pessoas que começou a procurar sobre doença ocular da tireoide aumentou assim bruscamente. E foi exatamente quando o teprotumab, o Tepezza, foi liberado, aprovado pelo FDA, e logo em seguida começaram-se a comercialização. Os pacientes, eles estão mais conscientes do que eles têm. Então, eu acho que é um papel importante nosso aumentar essa conscientização, mas eu vi isso acontecendo, assim, pacientes com diagnóstico de ortopatia por anos e que não sabiam que poderiam melhorar, que tinham uma alternativa, porque às vezes o médico de família, o colega que está já acompanhando, e o paciente não tem nenhuma perda funcional da visão, era muito mais uma aparência, né, diferente, eles não tinham tanto essa consciência. Então eu vi assim, o aumento da conscientização do paciente e da comunidade médica também, porque eu imagino que deve ser uma dificuldade grande de vocês endócrinos quando vocês encaminham para um oftalmo que não faz oculoplástico, que não trabalha com orbitopatia, o paciente chega e aí eu atendo eventualmente pacientes que estão tratando uma conjuntivite, uma alergia ocular, quando na verdade já tem sintomas de orbitopatia. Então, essa conscientização é importante. E aí eu queria muito agradecer essa oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho do trabalho